Amor, o universo é mesmo tão sem graça, não é? Mesmo olhando pelo telescópio, não há absolutamente nada que chama atenção. Estrelas, estrelas e mais estrelas, não existe nenhuma galáxia além delas. Estou até começando a duvidar que essas tais galáxias realmente existam. Será que os nossos ancestrais estavam enganados? É apenas uma escuridão profunda se estendendo até onde a vista alcança. A mulher não conseguia tirar os olhos do monitor que exibia as imagens do telescópio do observatório. Você tem razão, querida. A gente não pode escolher a época em que nasce. O homem se inclinou sobre a mesa. Aquelas 4 cabeças bem juntinhas continuaram por algum tempo contemplando o universo negro como breu que se estendia por bilhões de anos-luz. Olá, pessoal. Vocês ficaram pensando, o que foi isso agora? É uma conversa que talvez seja ouvida entre pessoas de um futuro distante. E isso num futuro a centenas de bilhões de anos daqui. Vocês devem estar pensando, mas isso não é coisa de ficção científica? É claro que nada garante que os humanos daquela época terão 2 cabeças para armazenar todo o conhecimento acumulado ao longo desse tempo inimaginável, mas a paisagem vista pelos telescópios deverá ser exatamente assim. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Então, vamos entender em detalhes por que essa paisagem terá essa aparência. O seu sofá ou um buraco negro? Para descobrir o que era aquela escuridão absoluta vista pelo casal de seres bicéfalos ao olhar pelo telescópio do futuro, primeiro precisamos entender como o universo funciona. O universo está se expandindo, isso todo mundo já sabe. Mas isso não significa que ele esteja se expandindo para algum lugar de fora do universo. Para começar, considere que não existe um lado de fora do universo. O que está se expandindo é o próprio espaço. Em outras palavras, não são as galáxias que atravessam o espaço vazio, mas o próprio espaço entre uma galáxia e outra que está se expandindo. Imagine vários pontos desenhados sobre uma folha de borracha e essa folha sendo esticada ao mesmo tempo em todas as direções. O mesmo acontece com o universo, e é justamente por isso que ele não tem um centro. Temos a tendência de pensar que se algo se expande, deve haver um ponto específico de onde tudo começou. Quando uma granada explode, seus estilhaços se espalham a partir de um único lugar. As ondas na superfície da água também se espalham a partir do ponto onde uma pedra caiu. Por isso, sentimos vontade de imaginar que o universo também possui um ponto semelhante. E muita gente acredita que esse lugar seria o lugar onde ocorreu o Big Bang. Ou seja, imaginamos que algo explodiu com um estrondo em algum lugar e tudo se espalhou a partir dali. Dá vontade de apontar para o céu e dizer, foi ali, ou talvez lá. Mas a explosão de uma granada acontece dentro de um espaço que já existe. O Big Bang, por outro lado, não tinha nenhum espaço para onde se espalhar. Isso porque o próprio espaço começou a surgir junto com o Big Bang. Desde o início, não existia nenhum espaço vazio por onde os fragmentos pudessem sair voando. O espaço e os fragmentos nasceram ao mesmo tempo. Em outras palavras, o lugar onde está um sofá confortável em que você está agora assistindo a esse vídeo e o lugar onde o buraco negro monstruoso espreita a bilhões de anos-luz de distância já estiveram tão próximos que seria possível alcançá-los esticando a mão. Ou melhor, originalmente eram um só. Então qual desses lugares poderíamos chamar de centro? O seu sofá ou o buraco negro? Vamos voltar mais uma vez ao exemplo da folha de borracha. Desenhe alguns pontos nela e depois estique a folha. Não importa de qual ponto você olhe, os outros parecerão estar se afastando dele. Seja qual for o ponto escolhido, parecerá que eu estou no centro e todo o resto está se afastando de mim. Mas isso é apenas uma ilusão. Se você passar para o ponto ao lado, verá exatamente a mesma coisa. Dessa vez será aquele ponto que parecerá ser o centro, enquanto todos os outros se afastam dele. E isso acontece com qualquer ponto da folha. Se qualquer ponto pode acreditar que é o centro, então isso significa que na verdade não existe um centro. No universo acontece exatamente a mesma coisa. A única diferença é que em vez de uma folha, estamos falando de 3 dimensões. Quando observamos a partir da nossa galáxia, todas as outras galáxias parecem estar se afastando de nós, como se fôssemos o centro do universo. No entanto, por mais distante que seja a galáxia para onde você viaje, a paisagem vista de lá será exatamente a mesma. Os habitantes daquele lugar também terão certeza de que são o verdadeiro centro do universo, mas estarão enganados. Infelizmente, assim como nós.
Agora, vamos voltar mais uma vez à folha de borracha sendo esticada. Como vimos, a distância entre quaisquer dois pontos da folha aumenta. E como a borracha é uniforme, todas as suas partes se esticam na mesma proporção. Isso significa que quanto maior for o trecho da borracha entre dois pontos, maior será o aumento da distância entre eles no mesmo intervalo de tempo. Por isso, quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rápido ela se afasta. Essa é a lei de Hubble, algo que hoje também é amplamente conhecido. Mas prestem atenção, esse fenômeno não possui um limite de velocidade. Nem mesmo a velocidade da luz representa um limite. A velocidade da luz funciona como uma barreira para objetos que se movem dentro do espaço, mas não se aplica ao próprio espaço. Aqui existem dois limites que não devem ser confundidos. A distância de Hubble é um limite no qual a velocidade do afastamento, causada pela expansão do universo, alcança a velocidade da luz. Mas isso por si só não significa que seja uma barreira além da qual a luz nunca mais poderá chegar até nós. O verdadeiro ponto sem retorno para a luz e os sinais emitidos no futuro é o horizonte de eventos cosmológico. À medida que a expansão acelerada continua, existem regiões de onde a luz de novos acontecimentos jamais voltará a chegar até nós. E a luz das galáxias distantes que já conseguimos enxergar hoje ficará cada vez mais avermelhada e fraca, até que para nossos descendentes de um futuro remoto, o mundo além da Via Láctea praticamente desaparecerá. O motivo é simples. Um determinado intervalo de tempo, o espaço entre nós e essas estrelas aumenta mais do que a distância que a luz vinda delas consegue percorrer. Mas e se o universo estivesse apenas se expandindo, a situação ainda não seria tão ruim. O verdadeiro problema é que essa expansão está acelerando. Por isso, até mesmo astros que antes se afastavam a uma velocidade inferior à da luz acabarão ultrapassando esse limite e seguindo para além da distância de Hubble. Até as galáxias que vemos agora acabarão desaparecendo para sempre. Não há outra forma de descrever isso. A escuridão está se aproximando. A energia escura que não está nem aí. Mas por que a expansão do universo está acelerando? O que afinal está fazendo com que ela acelere? É aqui que entra em cena um personagem que ninguém jamais viu, mas no qual todos acreditam. E não estamos falando de nenhum deus mitológico. Estamos falando da energia escura. Antes de mais nada, é preciso dizer que até hoje ninguém sabe ao certo o que ela realmente é. Mas sabemos o que ela faz e, por enquanto, isso já é suficiente. Vejam só, quando o espaço se expande, tudo o que existe dentro dele vai ficando mais diluído. Se espalharmos um punhado de estrelas por um espaço cada vez maior, o número de estrelas por ano-luz cúbico diminuirá. Se o diâmetro do universo dobrar, sua densidade cairá para 1/8. Tudo o que existe no mundo se comporta dessa forma. Tudo, exceto a energia escura. A densidade da energia escura não diminui. Por mais que o espaço aumente, sua quantidade por metro cúbico permanece exatamente a mesma. No instante em que o novo espaço surge, a quantidade correspondente de energia escura já está lá, perfeitamente instalada. De onde ela vem? De lugar nenhum. A energia escura simplesmente surge ao mesmo tempo que o próprio espaço. Mas então, o que acontece com a lei da conservação da energia? Na verdade, assim como acontece com a velocidade da luz, essas regras valem para a matéria presente no espaço, e não necessariamente para o próprio espaço. Quando reunimos todos esses fatos, começa a surgir um quadro bastante assustador. Se o espaço aumenta, isso significa que a quantidade total de energia escura contida nele também aumenta. Enquanto isso, a matéria, ou seja, as estrelas e o gás, se espalha cada vez mais pelo espaço, e a gravidade, a única força capaz de frear a expansão do universo, enfraquece sem piedade. Os freios funcionam cada vez menos, enquanto a energia escura, que faz o papel do acelerador, continua com o pedal no fundo. E assim se completa o ciclo vicioso. Pior ainda, esse ciclo ganha cada vez mais força. Por isso, ao contrário de uma explosão comum, a expansão do universo não perde força com o passar do tempo. Ela continua acelerando cada vez mais. E daqui para frente, continuará acelerando ainda mais depressa, sempre mais e mais. A boa notícia: tudo acaba num instante. É triste? É muito pior do que triste. Para começar deixando a tristeza de lado, quando alguma coisa diminui, nós tendemos a encarar isso como uma perda, mesmo que ela nunca tenha nos pertencido.
Afinal, objetivamente falando, o nosso mundo está ficando menor. E se em algum lugar muito distante existirem seres inteligentes? Então acabou? Isso significa que jamais poderemos encontrá-los? Além disso, o número de astros que poderíamos colonizar também diminuirá, assim como os benefícios que poderíamos obter com isso. Pergunte aos antigos navegadores o quanto a colonização podia ser vantajosa. Novas terras, novos recursos, Mas existe um problema muito mais grave do que todas essas preocupações, ao mesmo tempo poéticas e interesseiras. Lembram daquele ciclo vicioso que mencionei agora há pouco, que acelera cada vez mais? Imaginem uma máquina-ferramenta sem limite de rotação. Agora, instalem nela um rebolo de esmeril e aumentem cada vez mais a velocidade de rotação. O que aconteceria? Exatamente. No instante em que a força centrífuga ultrapassa a resistência do rebolo, ela se despedaça. Então, será que o próprio espaço do universo também possui um limite de resistência? Ou será que ele pode continuar acelerando para sempre, sem se romper? Se esse limite existir, o desfecho será verdadeiramente apocalíptico. A aceleração se tornará cada vez mais intensa, sem nenhum limite, até começar a rasgar tudo o que existe. As primeiras estruturas a se desfazer serão os aglomerados de galáxias. Depois, as próprias galáxias. Em seguida, as estrelas e os planetas dentro delas, a sua mesa e até mesmo os átomos que formam você serão despedaçados. E no fim, até o próprio espaço-tempo será dilacerado. Os cientistas chamam esse fenômeno de Big Rip, exatamente como aquela máquina que acabou se destruindo e voando em pedaços. Mas há uma boa notícia: novos descendentes de um futuro distante morrerão em um instante. Isso porque o cérebro será desintegrado antes mesmo que um sinal de dor tenha tempo de surgir. No entanto, para que esse cenário apocalíptico se torne realidade, a energia escura teria de se comportar de uma forma completamente diferente daquela prevista pelo modelo cosmológico padrão atual. Sua densidade precisaria continuar aumentando à medida que o universo se expande. Agora vem outra boa notícia, mas dessa vez num sentido completamente oposto. Durante décadas, acreditou-se que a energia escura fosse uma constante, isso é, um valor que, uma vez estabelecido, permaneceria inalterado para sempre. Porém, em 2024, o DESI, pronunciado DESI, concluiu o maior mapa tridimensional do universo já produzido. Ao retratar milhões de galáxias e 11 bilhões de anos da história do universo, esse mapa apontou para uma possibilidade. Talvez toda a energia escura não seja constante, e em vez de aumentar, esteja na verdade enfraquecendo. Graças a Deus! Parece que meu pequeno túmulo não será desintegrado e transformado em uma coisa incompreensível, né? Se a energia escura estiver realmente enfraquecendo, o Big Rip não acontecerá, e será como se aquela máquina-ferramenta reduzisse sozinha a própria rotação. Nesse caso, nossos descendentes, incluindo aquelas pessoas do futuro que observam pelo telescópio, não estarão expostos a esse perigo. Mas esperem um pouco antes de sair correndo para comprar champanhe. Essa possibilidade ainda está cercada de muitas incertezas. Na história da ciência, há vários exemplos em que o pêndulo oscilou repetidamente entre não é isso e afinal era isso mesmo. A constante cosmológica é um ótimo exemplo. Trata-se do famoso lambda, a constante introduzida por Einstein para impedir que o universo entrasse em colapso. Mais tarde, quando Hubble descobriu a expansão do universo, esse tipo de escora deixou de ser necessário. Einstein então abandonou a constante cosmológica, e existe até a famosa história de que ele a teria chamado de maior erro da sua vida. Durante meio século, ela foi tratada como zero, uma relíquia desnecessária. Mas em 1998, quando foi descoberta a expansão acelerada do universo, a constante cosmológica voltou aos holofotes sob a forma da energia escura. E em 2024, os dados de observação do DESI começaram a indicar que, mais uma vez, a constante cosmológica talvez não seja aquilo que imaginávamos. Ou seja, talvez ela nem seja realmente constante. A única certeza é que, mesmo que a humanidade sobreviva até lá, nossos descendentes de um futuro remoto já não poderão contemplar, com telescópios comuns, o universo grandioso que hoje conseguimos observar. Mas quem sabe, em sua busca pelo amor, em sua sede por grandes aventuras, eles não desenvolvam uma nova tecnologia capaz de tornar tudo isso possível? De qualquer forma, boa sorte para todos vocês do futuro. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, clique em gostei e compartilhe com seus amigos.
E muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no Pipa.